Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo e vendo a minha tela. Hoje eu vou estar demonstrando para vocês o treinamento do Map Hidráulico, do MapCAD. No MapCAD, assim que vocês realizarem o download, ele está aqui nesse fundo da minha tela, esse íconezinho que eu acabei de clicar. Então, vai aparecer para vocês, ao invés, né, de um ícone com aquele azinho, né, do AutoCAD, vai aparecer esse ícone escrito MapCAD no atalho do desktop. Ao dar um duplo clique, ele vai abrir a tela do MapCAD. Só um instante que está abrindo. Bom, ele vai abrir essa janela. Vocês têm a opção de avaliar o produto, tá? No caso aqui do meu, eu tenho ainda um período de 6 dias para avaliar. Vocês têm 7 dias, tá? Então, a partir da primeira utilização, começam a contar os 6 dias. Aqui eu deixei a opção do MapCAD hidráulica e do MapCAD elétrica habilitado. Caso vocês queiram desabilitar algum ou habilitar os dois, é só marcar aqui nessa opção, tá? E reiniciar o software para que o MapCAD faça essa alteração. Para ativar, só clicar em ativar. Para comprar, cliquem nesse botão de comprar. A gente sempre procura fazer atualizações no software quando necessárias, né? E uma vez por ano a gente faz uma atualização de versão, que é para deixar compatível com as novas tecnologias que a Autodesk fornece. Então, aqui, nesse botão Update, é para fazer essas atualizações. Vou clicar aqui em Close agora. Então, assim que vocês abrem o MapCAD, vocês vão visualizar essa tela, igualzinho a que eu estou demonstrando, ok? Aqui nós temos, assim como o AutoCAD, as opções de MapCAD Classic, que é aquela visualização clássica do AutoCAD com as barrinhas. Só vou colocar aqui para vocês verem, porque muitas pessoas, né, ainda utilizam essa visualização clássica. Então, nós temos essa opção. Eu gosto muito de utilizar essa 3D Modeling, que é a opção com as ribbons. Tá? Nessa opção 3D Modeling, quem já está familiarizado pode perceber que os comandos, né, as abas, são praticamente as mesmas, exceto pela Map Hidráulica e Map Elétrica e Office Desk, que já vem embutida no MapCAD. E as demais abas vêm com os comandos normais que a gente já está acostumado a visualizar, ok? Bom, vou falar um pouquinho sobre essas abas. Na aba Map Hidráulica, nós temos todos os botões que são relacionados à área de hidráulica. Na Map Elétrica, somente os botões relacionados à parte de elétrica. E na aba Office Desk, os botões que são comuns a essas duas disciplinas. Tá? Na parte de hidráulica, que é o que eu vou focar mais, depois o Alessandro vai focar na parte de elétrica, nós temos os fabricantes e nós temos as linhas correspondentes a cada fabricante. Caso vocês desejem, né, instalar novas bibliotecas, porque só vem algumas, né, vocês vão clicar em Office Desk e Explorer. O procedimento é o mesmo, tá, para quem tem o AutoCAD e tem o plugin instalado. Então, é só vir na aba Content Controller, Download Libraries, e aqui nós temos todos os fabricantes que a Autodesk possui parceria. Vocês podem instalar os produtos, né, de qualquer um desses fabricantes. Então, vou clicar aqui em Tigre, por exemplo,
E aqui eu já tenho todas as minhas bibliotecas instaladas, tá? Exceto duas aqui. E para instalar todas de uma vez é só clicar em Install All. Ok? Aqui eu vou fechar. Bom, então a parte de instalação de biblioteca é a mesma, tá? Do AutoCAD com plugin ou do MapCAD que já vem o AutoCAD e o plugin. Eu vou demonstrar aqui, para quem tem alguma dúvida, né, de como que abrem os arquivos, se suporta os arquivos ou não. Eu vou abrir um arquivo básico, que é um arquivo arquitetônico. Vou continuar. Então, aqui eu tenho uma arquitetura. Vocês podem ver que é uma arquitetura bem trabalhada, cheia de detalhes, cotas, todos esses elementos que nós estamos acostumados, né, a receber de projetos. E o MapCAD, ele abre normalmente. E assim que nós recebemos uma arquitetura, a gente começa a limpar essa arquitetura. O que, que é limpar? É fazer tirar as informações desnecessárias. Então, vou começar a limpar aqui, só para vocês verem que é a mesma coisa do normal. Vou selecionar os layers de cota, Isolate Layer. Vou selecionar todas as cotas, deletar. Volto aqui ao normal. Ainda ficaram algumas cotas, né, que estavam em um layer diferenciado. Coloco o Isolate Layer, verifico, né, se tem alguma coisa importante. Não tem, deleto. Aqui eu tenho umas achuras também, né? Então, clico aqui em Isolate Layer, seleciono tudo, deleto. E por aí, assim, a gente vai fazendo com os demais. Na parte de hidráulica, por exemplo, não necessita essa parte toda aqui de elétrica, então vou isolar também, deletar. Aí eu quero, por exemplo, mudar o layer, né, do texto. Então, esse layer, deixa eu ver aqui na janela de propriedades, se ele tá como by block. Então, quero colocar tudo como a cor by layer. Posso selecionar tudo, coloco como by layer. Aqui eu verifico, está como by layer. Posso explodir também se eu quiser. Então, aqui eu vou usar o Explode. Que aí tiram, né, os layers que ficam presos. Mas aí o ruim é que igual saiu o nome, então não vou poder explodir. Então, todas essas coisas normais que a gente encontra de comandos, né, no AutoCAD que nós temos que fazer, aqui é a mesma coisa. Tá? Para alterar um layer, por exemplo, aqui eu vou só explodir para saber qual é esse layer aqui, ó. É ArcAlv CRT. Então, eu venho na janela de propriedades dos layers, que é Layer Property Manager. Vou só expandir mais essa janela aqui para a gente conseguir visualizar o nome certinho. Então, esse layer, o ArcAlv CTR, eu vou alterar para vermelho, por exemplo. Ok? Só alterei a cor e fecho. Deixa eu ver, ArcAlv C... Ah, tá, CRT. Eu alterei do CTR. Ok. Pronto, então ficou tudo na cor vermelha. Então, todos esses comandos normais que a gente está acostumado a fazer com o AutoCAD, é possível fazer com o MapCAD. Ok? Ah, agora eu terminei de limpar. Eu quero fazer um bloco da minha arquitetura, eu posso. Seleciono tudo, digito B no prompt.
o programa chama o comando do bloco. Vou colocar aqui um texto, arc, para nomear, ok. Então, agora virou um bloco único, tá? Bom, agora eu vou abrir um outro arquivo, que ele já está com uma arquitetura limpa, tá? Essa arquitetura já está em bloco. Então, vou criar um outro bloco aqui desse segundo pavimento. Enter. Segundo pavio. Ok. Aqui nós temos a cobertura, que já está em bloco. Uma coisa interessante que vocês podem perceber, eu tenho costume de dividir a tela do Model em duas. Uma eu deixo a vista em planta e outra eu deixo uma vista em isométrica. Então, eu vou fazer a mesma coisa com esse arquivo aqui que nós abrimos, tá? Na aba View, em Viewport Configuration, vou utilizar a opção To Vertical. Em uma das vistas eu vou deixar em planta, na outra vista eu vou clicar aqui nesse cubo de visualizações no canto, num dos cantos desse cubo. E nós teremos a nossa planta em isométrico. Tá? Então, o mesmo procedimento que eu acabei de fazer aqui, foi o que eu fiz para esse outro arquivo. Okay? Nesse arquivo, eu já fiz as linhas de eixo auxiliares, porque essas linhas elas vão nos ajudar a elaborar o projeto hidráulico. E isso é uma ajuda mesmo, porque as peças, os produtos, eles são em tamanho real, né, em proporções reais. E assim que a gente inserir, nós vamos ver se por acaso aqui cabem, nesse caso aqui, cabem 2 joelhos ou não. Se é possível colocar aqui todas essas peças que estão propostas, tá? E assim, fazendo já um projeto real mesmo, né, de como vai ser executado, e evitando problemas de incompatibilidade na obra. Então, eu vou deletar aqui um pedacinho, só para mostrar para vocês como que é feita essas linhas. Então, aqui eu já fiz, vou aproveitar e refazer só esse trechinho para cima. Vou utilizar o comando line do AutoCAD mesmo. Vale lembrar que todos os comandos de atalho podem ser configurados e eles também estão, os padrões, né, estão no MapCAD também. Então, vocês podem continuar utilizando os atalhos de teclado. Então, vou colocar aqui um trecho acima do registro de gaveta. Vou colocar aqui 1 metro, por exemplo. Vou fazer um trechinho aqui de 15 centímetros. E agora 2 metros, vou colocar um pouquinho mais, tá? Uns 2,50 acima da derivação, ok? Vou fazer aqui primeiro uma demonstração de como a gente insere os produtos. Quem já conhece o plugin, né, o Map Hidráulica, é o mesmo procedimento. Então, primeiro, na aba Map Hidráulica, seleciono o fabricante, vou inserir as válvulas e o registro. Para isso, vou selecionar DOCOL. Vou utilizar a linha da DOCOL, válvulas de descarga, e o diâmetro de 1,25. Clico em inserir, conexão, seleciono a válvula de descarga, vou selecionar a vista top e posiciono no local aonde a gente destinou para a válvula de descarga. Vocês podem perceber que está vermelho, né, o cursor. Por quê? Porque a linha da DOCOL não permite que a gente faça tubos e conexões, tá? Então, para que a gente faça os tubos e as conexões, é necessário alterar para o fabricante Tigre. Vou alterar aqui a linha da DOCOL para a DOCOL base, para inserção do registro de gaveta. Diâmetro de 1,25. Clico em inserir, conexão. Left.
e clico aqui no registro. O registro acontece a mesma coisa, assim como na válvula, tá? Ele fica vermelho, porque não tem como a gente colocar as conexões tubulações, porque não tem no docol. Vou aproveitar que a gente já está no docol e inserir os registros de gaveta e pressão aqui ao lado. Vou alterar para o diâmetro de 3/4, clico em inserir, conexão. Vou selecionar esse registro de gaveta. Left. Clico aqui. Pronto. Agora, diâmetro de meia, inserir, conexão. Registro de pressão. Vou selecionar esse registro aqui de pressão. Vista right. Prontinho. Após inserir todos os registros e válvulas, vou alterar o fabricante para Tigre. Água fria soldável. Diâmetro, vou utilizar o de 40 primeiro. Clico em continuar. Por que continuar? Porque o registro já foi inserido. Eu vou dar continuidade ao projeto. Então, aqui, C, adaptador. Para alterar a bolsa com a rosca, utilize a opção próximo, P, Enter, Enter. Agora eu vou clicar no endpoint da linha auxiliar. O software vai pedir uma conexão. Clico em C, digito C, Enter. Escolho o registro, o joelho de 90. Clico agora no outro endpoint, C, Enter. Joelho de 90. Para rotacionar, opção escolher, R, 90. Ainda não ficou na posição adequada? Rotacionar, Enter, 180. Agora eu vou voltar aqui na parte inferior do registro, para isso continuar novamente. Conexão, C, Enter. Adaptador. Para alterar entre a bolsa e a ponta, próximo. Eu vou agora utilizar a tecla ESC para sair do comando e vou dar continuidade aqui na válvula. Por quê? Porque eu vou colocar um adaptador e depois vou utilizar o comando selecionar, que é para unir duas conexões já inseridas. Então, aqui, conexão, adaptador, próximo. Utilizo a opção selecionar, que é L, Enter. Clico no adaptador. Vocês podem perceber que o cursor agora está amarelo. Por que ele ficou amarelo? Porque não é possível mais inserir nenhuma conexão ou tubulação. Tá? Assim que a gente vai dando uns cliques, ele fica com o cursor verde, onde é possível colocar as tubulações. Nesse caso aqui, o tubo já é inserido diretamente na válvula. Então, só clico no endpoint, C, Enter, e coloco um joelho de 90, tá? Agora, se eu sair do comando, eu posso clicar aqui em continuar. Agora está verde. No prompt, ele dá as opções de inserir conexões ou equipamentos. Vou utilizar agora equipamentos para poder inserir o vaso sanitário. E vou selecionar a bacia sanitária com válvula. Essa bacia, ela ficou assim porque ela é aquela bacia que a gente coloca a válvula de descarga logo aqui em cima, tá? E que ela fica aparente na parede. Normalmente é utilizado em banheiros com acessibilidade, tá? Para efeitos de cálculo, vou deixar esse aqui mesmo, depois a gente deleta. Aqui na parte superior da tubulação, eu vou clicar em continuar e inserir uma conexão, só para a gente realizar o cálculo. Ok. Então, agora, nós temos no final da tubulação uma conexão, todas as peças conectadas e um equipamento. Com esse sistema, já é possível
fazer o cálculo, tá? Para a realização do cálculo, clique na aba Map Hidráulica, cálculo de água fria e quente. Vou selecionar a conexão final, né, que é onde que entra a água no sistema. Vou digitar qual que é a pressão nesse ponto. Então, se a gente quisesse assumir que essa caixa d'água está a 3 metros acima desse ponto, nós podemos colocar aqui uma pressão de 3 MCA. Caso a gente queira considerar que não há nenhuma pressão de montante, só digitar 0. Enter. O eixo que corresponde às elevações é o eixo Z, seleciona. Os equipamentos são utilizados simultaneamente, sim ou não? Nesse caso, não, porque é um prédio residencial. Pronto, então aqui foi validado o sistema. Vou clicar aqui em fechar. Bom, vamos supor então que eu não... Ah, tá, uma outra coisa importante, assim que a gente faz o cálculo, os trechos, eles aparecem na extremidade dos pontos, né, desse trecho. Então, aqui deu o trecho 1, 2, apareceu o texto 1, 2. Então, agora eu vou supor uma situação em que o sistema esteja incompleto, esteja sem o equipamento. Vou clicar no comando de cálculo, clico no joelho, 0, Enter, Z, não, e aparece a mensagem que não foi possível validar o sistema porque existem partes abertas. Fecho, e ao visualizar todo o meu sistema, o trecho em que está em aberto, ele fica com essas bolinhas vermelhas, no qual demonstram o local que está em aberto. Ok? Bom, assim como esse comando de cálculo de água fria, nós temos vários outros comandos, cálculo de esgoto, de caixa d'água, de águas pluviais na parte residencial, né, e o cálculo de águas pluviais de coberturas, cálculo de bombas na parte residencial também, e o cálculo de fossa, filtro e sumidouro, que é a destinação final dos esgotos, tratamento na destinação final dos esgotos. Temos um outro comando muito bom, que facilita muito, que é o comando de tubulação automática. Então, vou selecionar aqui um diâmetro de 60, por exemplo, barrilete, água fria soldável. Aqui eu já tenho as linhas auxiliares elaboradas, tá? Vou clicar tubulação automática, seleciono todas as linhas auxiliares, Enter. Automaticamente as linhas são transformadas em tubos e conexões. Ah, mas esse diâmetro aqui de 60, esse trecho não é 60, ele é 50. Então, a gente pode alterar o diâmetro através do botão Alterar Diâmetro. Clico nas peças que a gente deseja que sejam alteradas. Só esse trecho. E eu vou passar para 32 só para ficar mais visível essa alteração, tá? Ok. Então, aqui, a partir desse trecho para cá, ele ficou com o diâmetro de 32. Ok? Bom, então, já demonstrei várias coisas da parte de hidráulica. Nós temos ainda as opções de visibilidade, no qual a gente consegue configurar se a gente quer deixar visível o diâmetro ou não visualizar o trecho, que é o trecho do cálculo, ou não. Então, tudo isso pode ser personalizado nessa aba de visibilidade. Ok? Bom, então, o escopo de hidráulica eu já terminei. Agora, eu vou passar o comando para o Alessandro para que ele possa fazer uma breve demonstração sobre a parte de elétrica e vocês consigam tirar suas dúvidas. Caso vocês queiram saber mais sobre a parte de hidráulica, nós temos vários vídeos demonstrando o plugin, né, e a utilização do MapCAD no YouTube, no canal da Oficidesk. E espero que tenham gostado. Bom dia a todos, meu nome é Alessandro. Farei a apresentação do Map Elétrica para MapCAD.
Como a Camila já mostrou todos os comandos, todas as funcionalidades do MapCAD, abordarei também alguns aspectos na construção de um projeto. Eu tenho um modelo de um projeto elétrico desenvolvido, uma planta de apartamento tipo, o qual foi replicada para um segundo apartamento tipo. Eu utilizei a opção do XREF, fiz um link de um arquivo de AutoCAD, você pode realizar todo tipo de tarefa necessária para o projeto. E todo o desenho, toda a entidade o qual é desenvolvida, você tem as propriedades, você tem todas as propriedades de desenho, onde você pode trocar a cor, o layer, o tipo de linha, tipo de tracejado, qualquer aspecto relacionado ao próprio uso do CAD. Toda a função, todas as propriedades de desenho, linha, fiação, eletroduto, informação de bitola do condutor, todas as informações também são associadas a um layer. Então você tem o próprio gerenciador de layer do MapCAD, onde você pode utilizar e configurar à vontade durante o projeto. Você pode já gerenciar uma altura, uma configuração, um padrão, trocar nomes de layers, cores, definir espessuras, basicamente toda a mesma propriedade que você encontra no AutoCAD. A utilização do MapCAD elétrica ela é bem simples e intuitiva. Todos os comandos você pode utilizar a ribbon superior, onde você vai trabalhando da esquerda para a direita e executando assim o melhor processo no seu projeto. Você pode desenvolver toda a planta em determinada unidade, importá-la através de um XREF, ou até mesmo trabalhar com projetos tridimensionais, embora não sejam muito utilizados na parte de instalação elétrica. Você pode configurar a escala de inserção, caso você esteja trabalhando ou importando uma planta em outro tipo de unidade. O software já faz o ajuste de todas as simbologias para a unidade padrão. Então você pode desenvolver um projeto em metros, centímetros, milímetros, independente da unidade desenvolvida na planta baixa. E o lançamento de todas as informações no projeto é através da propriedade do comando conteúdo, onde você encontra a inserção de quadros, luminárias, interruptores, acionadores, comandos, tomadas, todo tipo de tomada, caixas de passagem, a opção de editar produtos e criar um novo produto. Para o lançamento do quadro, você pode escolher através da tela de Smart, que é uma tela flutuante, onde você pode localizar de forma rápida através do preview. Você pode também trocar qualquer propriedade da descrição, da informação para a legenda, ou qualquer aspecto físico relacionando quantitativo, altura de instalação, ou qualquer outra informação relacionada à cor, tipo de layer. Você pode fazer pesquisas através do banco de dados do próprio software ou também através da nuvem, onde contém conteúdos específicos para o software. Todo lançamento dos demais elementos no projeto são chamados de kits. Então, cada elemento desse você pode localizar através da tela de Smart. Então, para lançar iluminação, você tem o Smart somente para iluminação, a fim de poder distribuir melhor a localização das entidades. Todo tipo de simbologia que é fornecida pelo software é uma simbologia à parte. Mesmo que você desinstale o software, faça a atualização, você não vai perder as bibliotecas que você já cadastrou e já customizou. O lançamento de qualquer ponto elétrico ele é bem simples. Para isso, dê um duplo clique no slide, vá até qualquer local do projeto e faça o lançamento pontual. Você pode rotacionar, girando o mouse, ou apenas clicando para locar o elemento. Utilizando as ferramentas do próprio Snap, do MapCAD, você tem como fazer alinhamentos para que seja mais fácil o lançamento. Toda informação lançada dos kits, seja para interruptor, tomada, iluminação, você já tem gerenciamento de layer automatizado. Então o layer já sai por conta própria, a menos que você possa fazer a edição e a configuração.
No caso de pontos de iluminação, você também tem controle total com o próprio MapCAD para definir um layer, mudar o nome e o cor, e também uma subcamada de layer. Independente se todo ponto de luminária sair numa cor azul, você pode trocar uma determinada para cores diferentes. Então o software trabalha no conceito de instância que você consegue mudar a propriedade individual de cada uma. Por mais que seja o mesmo kit, ou seja, o mesmo símbolo, também podemos alterar as propriedades. Para isso, podemos editar o produto, selecionar apenas aquele que importa e trocar dados de instalação e também a sua carga e fator de potência. Farei aqui o ajuste para 64 watts e fator de potência 0.8. Ok. Neste momento, ele já faz o ajuste apenas para o ponto selecionado, indicando a alteração. Você não precisa criar centenas, dezenas, a quantidade ilimitada de kits, porque você pode fazer o ajuste individual. Mesma coisa para uma tomada. O ponto de tomada é um ponto apenas simbólico. É claro que você, para cada carga, para cada tipo de instalação, você não precisa ter um kit diferente. Você pode editar esta própria tomada. Então você pode realizar aqui a edição do kit. Ao invés de cadastrar um novo elemento, você pode pré-configurar a altura e um novo valor de carga e fator de potência. Podemos também realizar opções de cópias, utilizando o próprio copy do MapCAD, e também comandos de rotate. Então fique à vontade para utilizar qualquer tipo de comando específico. A edição novamente do elemento, ela é pontual. Caso você mude alguma coisa, será apenas para o bloco a ser utilizado. Vamos ajustar aqui a posição da sua potência. Toda a informação visual no projeto, com o MapCAD elétrica, ele pode ser controlado através de um comando chamado visibilidade, onde você pode criar padrões de visibilidade, tipos de layer, tipo de estilo de texto para todos os objetos no projeto, a fim de que você possa, para cada tipo de situação, desenvolver cores e padrões específicos, tornando o próximo projeto, ou os demais projetos, um único template. Então você não perde tempo reconfigurando, você já torna um padrão único. Então suponhamos que você queira trocar as cores dos pontos de tomada. Então você pode vir aqui em visibilidade, localizar a disciplina Map elétrica e para pontos de tomada, no caso aqui pontos de carga da tomada, vamos localizar aqui textos de potência de tomada, vou adotar um outro tipo de layer. E ele já faz o ajuste de layers. Ou também você pode fazer a troca ou mudança de cores através do próprio gerenciador do MapCAD. Vamos remover e continuar. Neste nosso projeto, podemos também fazer o lançamento de alguns pontos a mais. Então, para esse projeto que já está completo, farei o lançamento de uma tomada, no caso aqui, uma tomada de ar-condicionado, fazendo a locação em um determinado local, verificando os dados da sua carga, e se caso necessite trocar este valor, vamos em editar novamente, e trocar a altura aqui para 1.8 e a carga para 2.400. Feito isso, faremos o desenho do traçado do eletroduto, que pode ser em parede, piso, teto, forro, ou criar prumadas, que é a indicação de níveis diferentes ou indicando que vá para um determinado local. Vamos fazer a ligação pelo teto, usando o traçado de energia e o tipo de eletroduto flexível.
Neste caso, é importante que o usuário faça a ligação entre dois elementos e o traçado ele é feito manualmente pelo usuário. Então, é importante que você defina pelos critérios qual é o melhor processo ou tipo de traçado. Eu posso fazer a ligação direto pelo piso, pelo teto, e conforme faço o traçado, o sistema já cria layers e cores específicas. Vamos deixar o traçado realmente no teto. Continuando, vamos agora definir o circuito. O software já faz a leitura completa de todos os quadros no projeto. Então você tem a quantidade de quadros selecionados no projeto. Eu posso trocar a qualquer momento do projeto o nome do quadro. Eu tenho o resumo do nome do circuito, que também posso trocar a ordem, a descrição, o tipo de demanda. Então você pode informar se é iluminação, tomada independente, circuito reserva ou quadro elétrico. Quantidade de fases também é importante, que você pode definir entre monofásico, bifásico ou trifásico, e a tensão 127/220. Vamos adicionar um novo circuito, que é o circuito, no caso aqui, vamos definir como circuito, chamá-lo aqui de alfanumérico, colocar aqui no caso AR1, ar-condicionado, e aqui sendo um circuito de tomada de uso geral. Selecionando o objeto, OK, finalizando. Aqui está o resultado do meu circuito. E agora farei o cálculo da distribuição de fios. Eu posso considerar informações de terras independentes ou por eletroduto, fiação com terra para iluminação, e considerar algumas propriedades de posição do neutro e também fazer a divisão quando você tem mais de um traçado de eletroduto. Neste momento, a distribuição foi feita em poucos segundos e aqui está o resultado. Eu posso indicar o diâmetro mínimo do eletroduto e também alterar a propriedade do condutor. Vamos aqui em dimensionar condutores. E no caso aqui, trocar para ar-condicionado, verificar a sua seção. Podemos alterar essa seção e qualquer tipo de informação no projeto. Ele não permite que nós colocamos um valor menor, apenas maior. Dando sequência, podemos também usar recursos do próprio MapCAD, no caso Mirror, fazendo uma cópia para os demais apartamentos. E com isso podemos também editar o nome do novo quadro. Vamos colocar aqui apartamento tipo 3 e tipo 4. Para atualizar toda a parte de fiação, apenas clique novamente em distribuição de fios, OK. E mais uma vez a fiação é feita em instantes. Com todo o projeto desenvolvido, podemos balancear as fases de um determinado quadro. No caso aqui, vou selecionar o quadro tipo 1. E depois realizar todas as informações relacionadas a quantitativo, quadro de cargas, quadro resumo e diagramas. Farei primeiro o quadro de cargas. Vou posicionar em qualquer lugar. E o software já gera uma tabela informando o número de circuito, a descrição, o local. Veja que no caso do ar-condicionado não defini o local, mas eu poderia já desenvolver através do comando ambientes, onde você aplica para cada tipo de circuito que fique amarrado dentro a um certo local. No caso, as tensões, que neste modelo de projeto, basicamente é a mesma tensão, todos os pontos utilizados com as devidas cargas, potência em watts, potência em volt-ampere, parte de balanceamento também,
que é feita de uma forma automática, fator de agrupamento, corrente corrigida, método de instalação. Você também pode trocar o método de instalação. Importante ressaltar que caso o software faça a distribuição, ele atualiza o valor de agrupamento, então ele faz um ajuste na corrente do projeto, e aqui está o resultado final. Você também pode trocar o valor da seção mínima, então a seção mínima pode ser considerada acima de 1,5, no caso 2,5 ou 4, você pode configurar, é importante que você tenha controle sobre isso. E para gerar o diagrama, o processo é o mesmo, seleciona o diagrama, vai até o quadro, o qual quer desenvolver, e lança em qualquer lugar do projeto. O diagrama ele pode ser desenhado de várias formas, representando por barramentos. E também podemos trocar para o quadro tipo 1 a posição do barramento. Vamos gerar mais uma vez o diagrama e ele fará a atualização para um único modelo. E por fim, gerando a lista de quantitativo. Vamos selecionar o quantitativo geral, eletrodutos, cabos, fios, condutores, pontos, caixas, tomadas, toda a informação que foi utilizada no projeto. Ou você pode criar, adicionar mais filtros para separar o tipo de lista. Você pode separar os pontos no projeto de instalação, eletrodutos, fiação, fique à vontade. Vamos aqui posicionar, e é importante que durante o projeto façamos o ajuste da tabela, que essa tabela é do próprio MapCard, onde você tem controle de tamanho, ou se caso você quiser definir um tamanho de acordo com a necessidade. Então você pode fazer ajustes, usar o comando Scale, ou cada tabela possui uma formatação. Você pode vir aqui em Table Style e trocar a formatação da tabela, tornando o modelo menor, mais customizado, de acordo com cada unidade e escala definida pelo projetista. O mesmo processo que é feito na tabela também pode ser feito para qualquer elemento de texto que contenha texto no projeto. Para isso, vamos alterar a escala. Vamos aqui em visibilidade. Vou definir aqui que a fiação, fase neutra, retorno e terra. Vou utilizar um outro tipo de visibilidade, que no caso vai ser a padrão. Pronto. No caso, usando a padrão, vou definir um novo estilo, colocando aqui um valor menor. Estou com uma dúvida aqui a respeito de pontos tomados de uso específico. A norma recomenda que, além da potência, é necessário indicar a tensão e o circuito pertencente. Bem, nós temos aqui alguns updates relacionados à indicação da tensão. O circuito ele já faz o circuito pertencente ao ponto, independente, porém a tensão ele vai ser um recurso opcional, o qual o usuário indicará o ponto e ele vai indicar a tensão. Embora no sistema atualmente ele seja opcional. Todas as funções, todas as orientações, qualquer tipo de propriedade relacionada a uma inovação pode ser discutida e você pode encaminhar ao departamento de suporte e podemos analisar a inclusão desse tipo de situação. Você tem a propriedade de atualizações automáticas. Todas as atualizações automáticas você vai receber uma informação no momento que faz a abertura do software. E qualquer tipo de biblioteca ou também novidade, o software faz a atualização automaticamente. Alguma dúvida?
Esta foi uma apresentação simples, né, do MapCAD elétrica. Por favor, qualquer tipo de dúvida, pode postar. Caso necessite a criação de um novo produto, você deve clicar em Criar Produtos, informar aqui um nome rápido para o ponto, uma descrição completa e a altura de instalação. Vamos informar o tipo de simbologia, que pode ser da MNT, ANSI ou alguma personalizada. Vamos escolher em um local. Selecionando aqui o modelo de tomada. E depois indicar a categoria que ela ficará cadastrada. No caso, categoria tomadas, ela vai ser de tomadas padrão. E eu vou indicar aqui um insumo. Então vai ser uma tomada 2P mais T, 10 A, 250 watts. Vou indicar a sua potência. Vou adotar aqui uma potência diferente. Fator de potência 1. Feito isso, o mesmo processo vai ser para a placa espelho. E também o mesmo processo para a caixa de passagem. Você pode também cadastrar qualquer novo item no projeto, caso seja necessário fazer a inclusão no quantitativo. Ok. Com isso, eu já tenho uma nova tomada que pode ser utilizada no projeto. Vamos localizar aqui a tomada baixa. Já fez o cadastro. E para inseri-la, apenas damos um duplo clique e faremos a inserção no projeto. Bem, Luiz Queiroz, com relação à indicação da tensão no projeto, ele é opcional, porém nesta versão ele não está disponível ainda. Tá? Isso está para as próximas atualizações. Todo tipo de indicação de tensão, comando, potência, circuito, são elementos simples de serem representados no desenho, porque eles não atrapalham, né, a programação em indicar certos dados, ela é bem simples. Então, o posicionamento ele pode ser automatizado ou você pode indicar o que você quer representar. Neste momento, nós não temos esta função, mas está sendo desenvolvida. Constantemente, nossa equipe desenvolve várias opções inovadoras que tratam o posicionamento da fiação, linha de chamada, legenda de fiação, posicionamento de certas características no desenho. O que queremos é tornar o software bem flexível, que também facilite, né? Veja que, por mais que a fiação, o desenho, o texto da fiação esteja num tamanho diferente, eu tenho outras propriedades e tamanhos também diferenciados. Então, nós temos que alterar as propriedades para que eu possa desenvolver um projeto limpo e prático. Então, essa propriedade que o qual está indicando, ela está sendo desenvolvida. Tá? Mas é claro que a equipe está sempre inovando. Tá? É muito mais complexo você desenvolver um diagrama unifilar, um desenho da fiação automatizado, do que representar certos aspectos do desenho. Então, essa propriedade sua é uma propriedade simples, tá? Embora isso não seja uma coisa tão complicada e complexa de ser representada, até mesmo que manualmente. Mas manualmente dá trabalho, porque você tem que fazer isso com o próprio CAD Map. Tá? Mais alguma dúvida? Está chegando ao final a apresentação do MapCAD elétrico. Qualquer tipo de informação, suporte, entre em contato com o departamento comercial, com a Silvia. E novamente, se caso você não chegou a assistir todo o treinamento, iremos postar no YouTube. Ok? Ok, Silvia, Camila. Bom dia a todos.